Olá, bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre a cultura, turismo e economia argentina. A queda argentina. A Argentina foi uma das colônias da Espanha na América durante as grandes navegações. O território argentino começou a ser colonizado por volta de 1500. Os movimentos independentistas locais deram origem, primeiramente, ao vice-reino do Rio da Prata e, mais precisamente em 1861, à República da Argentina. A partir de então, a Argentina viveu um período de forte expansão econômica e atração populacional após sua independência. A industrialização do país gerou o aumento da qualidade de vida local. A Argentina era considerada uma das nações mais ricas do mundo no início do século XX. Porém, governos populistas e militares geraram inúmeras crises econômicas e políticas no país ao longo do referido século. Ademais, o país também se envolveu em conflitos militares, como a Guerra das Maldivas, 1982. Nessa guerra, a Argentina enfrentou o Reino Unido pela posse de ilhas oceânicas do Atlântico. Atualmente, a Argentina é uma economia de renda média, mas com um grande histórico de crises financeiras. O país registra altos índices de inflação e desindustrialização. No entanto, ainda mantém boa qualidade de vida para a população. A crise perpétua da Argentina. Há um século era um dos países mais ricos do mundo. Desde então, experimentou uma inflação anual média de 105% e precisou mudar 5 vezes de moeda. Hoje é o principal devedor do FMI e sofre uma das contrações mais graves do continente pela pandemia. Onde está a maldição da economia argentina? A atividade econômica na Argentina desabou durante o ano fatídico de 2020. Os dados oficiais marcam uma contração de 10%, a mais grave do continente ao lado da do Peru se a catástrofe venezuelana não for considerada. Em 2002, quando a Argentina colapsou, a queda foi só um pouco maior, 10,9%. A inflação é muito elevada, 38,5% nos últimos 12 meses e aumentando, a moeda não para de desvalorizar, as reservas do Banco Central não chegam a 3 bilhões de dólares, 16 bilhões de reais, e 4 em cada 10 argentinos vivem na pobreza. A Argentina, entretanto, está acostumada à quebra e à recuperação. E ao declínio relativo. Desde 1921, há exatamente um século, quando era um dos países mais ricos do mundo, seu produto interno bruto per capita equivalia à época ao da França e da Alemanha, experimentou uma inflação média de 105% anual e se viu obrigada a mudar 5 vezes de moeda, peso moeda nacional até 1969, peso lei até 1983, peso argentino até 1985, austral até 1991 e o peso atual. Desde 1980 suspendeu 5 vezes os pagamentos de sua dívida externa. Nenhum país no mundo iguala essa marca de calote, e é, hoje, o principal devedor do Fundo Monetário Internacional, FMI, com 44 bilhões de dólares, 246 bilhões de reais, a devolver. Peronismo. As primeiras décadas do século XX assistiram um debilitamento da democracia, sucessivas crises econômicas, ressentimento das elites rurais e falta de confiança por parte dos investidores britânicos, o que conduziu a um golpe de Estado em 1930 e outro em 1943, este último facilitando a ascensão de Juan Domingo Perón ao poder. Um até então desconhecido coronel que trabalhava no Ministério do Trabalho chega à presidência em 1946 e depois em 1952. Ao lado de Eva, ou sua igualmente popular e carismática esposa, ele instituiu um programa econômico com características fascistas e que destacava a industrialização e a autodeterminação, gerando um forte apelo tanto entre os conservadores como entre a massa trabalhadora. Perón foi deposto e exilado em 1955 por um golpe de Estado e seu partido foi banido, dando início a 30 anos de alternância entre ditaduras militares e frágeis democracias no poder. Em 1973, Perón retornou à Argentina e governou por um curto período até a sua morte. Deixou o poder nas mãos de sua então esposa e vice-presidente María Estela Martínez de Perón, conhecida como Isabel ou Isabelita,
em um período de extrema instabilidade política, econômica e social. Por pressões militares, ela se viu obrigada a renunciar em 1976, abrindo caminho para uma nova ditadura. Retorno da democracia. O fracasso doméstico e externo do governo militar provocou seu constante enfraquecimento até que em 1983 o país voltou à democracia elegendo como presidente Raul Alfonsín, da União Cívica Radical. O peronista Carlos Menem foi seu sucessor e governou durante toda a década de 1990. Instituiu radicais mudanças econômicas de caráter neoliberal, abrindo a economia ao investimento externo. Em 1991, o ministro Domingo Cavallo lançou um plano de conversibilidade que atou o peso ao dólar com paridade de 1 a 1, época do 1 a 1, reduzindo a inflação de 5.000% em 1989 a 1% em 1997. Mas ao passo que essas medidas domaram a hiperinflação, também conduziram à escalada do desemprego e a uma prolongada recessão. Fernando de la Rúa foi eleito presidente em 1999, sustentado por uma imagem de austeridade e anticorrupção que se contrapunha aos excessos da época menemista. Os cortes e ajustes implementados em seu governo não foram suficientes para paliar a grave crise, gerando uma onda de greves e insatisfação popular que terminaram em sua conturbada renúncia. Após uma sucessão de curtas presidências interinas, o peronista Eduardo Duhalde assume um mandato provisório marcado por um foco assistencialista no âmbito interno e pela desvalorização do peso e o protecionismo externos. Em 2003, o peronista Néstor Kirchner contribuindo para a reeleição de Cristina em 2011 com altos níveis de popularidade. O kirchnerismo se caracterizou em um princípio por uma forte intervenção estatal e elevado gasto público e privado, com crescimento. No entanto, nos últimos anos de Cristina, os diversos desequilíbrios econômicos e os gritantes casos de corrupção terminaram desgastando o governo. Nas eleições presidenciais de outubro de 2015, a maior parte do eleitorado terminou encontrando representatividade na Aliança Cambiemos, liderada pelo então prefeito de Buenos Aires Maurício Macri, proposta republicana, pela deputada Elisa Carrió, Coalição Cívica-Ari, e pelo líder político Ernesto Sanz, da tradicional UCR. A Argentina é uma república federalista presidencialista. O governo é formado por um presidente, que representa o poder executivo, assim como pelo poder judiciário e ainda pelo poder legislativo, representado por deputados e senadores. O país possui 257 deputados federais e 72 senadores. A cultura da Argentina é diversa, graças ao caráter pluricultural do país. Uma de suas variedades geográficas é a combinação das muitas identidades étnicas, principalmente a europeia, que compõem sua população. A cultura argentina tem como origem a mescla de outras que se encontraram durante o período das imigrações. Nascido nas cidades de Montevidéu e Buenos Aires, o tango se tornou um forte símbolo da Argentina. E não é à toa, já que a dança 2 tem uma coreografia complexa, que testa a habilidade e o entrosamento do casal de bailarinos. Buenos Aires, a cidade com mais livrarias do mundo. Um levantamento apresentado no Old Cities Cultural Fórum aponta que Buenos Aires é a cidade com maior número de livrarias por habitantes no mundo. O Ateneu é sem dúvida a livraria mais interessante de Buenos Aires para os amantes de livros. Dita como a livraria mais bonita da cidade, a maior da América do Sul, e a que possui a maior quantidade e variedade de títulos do país, contando mais de 120 mil livros. Tornou-se um grande ponto turístico, por sua imponente e rústica arquitetura, conservando a decoração, o esplendor e estilo do que antes era um lindo teatro. Turismo. O Obelisco de Buenos Aires é um monumento histórico da cidade de Buenos Aires, Argentina. Foi erguido na Praça da República, no cruzamento das avenidas Corrientes e 9 de Julho, em comemoração ao 4º centenário da fundação da cidade.
Inaugurada em 1936 para lembrar o quarto centenário da primeira fundação de Buenos Aires, é obra do arquiteto Alberto Prebisch, um dos principais expoentes do modernismo argentino e autor também do vizinho Teatro Gran Rex. Localiza-se no lugar onde foi hasteada, pela primeira vez, a bandeira nacional na cidade. El Calafate. O destino é perfeito para quem quer explorar a Patagônia Argentina. Está localizado a 80 km das geleiras do Parque Nacional Los Glaciares e é composto por 47 enormes geleiras formando uma paisagem única. Nessa região, você pode caminhar sobre as geleiras, fazer passeios de barco, trem ou 4x4, além de ver de perto diversos animais marinhos. Vila La Angostura. Rodeado por exuberante natureza, Vila La Angostura é um lugar tranquilo, exclusivo e de fácil acesso, na província de Neuquén, Argentina. A apenas 80 km da badalada Bariloche, La Angostura é um encantador vilarejo de montanha, cercado por bosques de altitude, parques nacionais e lagos e encravado nos Andes. Puerto Iguaçu. Famosa por fazer parte da região da Tríplice Fronteira, entre Brasil, Paraguai e Argentina, a cidade de Puerto Iguaçu é repleta de atrações para curtir as férias, um fim de semana ou até mesmo uma viagem a trabalho. El Chaltén. El Chaltén, que por muito tempo não passava de apenas uma vila, é hoje a cidade mais nova da Argentina. Um lugar simples, tranquilo e encravado no coração da Patagônia Argentina. Considerado o berço dos trekkings dessa região, El Chaltén recebe viajantes vindos dos 4 cantos do mundo, todos em busca das paisagens mais lindas da Patagônia. Então, gostou do vídeo? Deixe seu comentário do que achou da Argentina. Deixe seu like e inscreva-se.